A partir de hoje, sábado, eu vou colocar todos os dias um pequeno vídeo no Instagram. Eu acredito que essa primeira semana de quarentena mesmo, com o comércio todo fechado, vai ser uma semana um pouco mais difícil. E eu queria conversar um pouco sobre esse desconforto que a gente sente quando a gente fica mais aprisionado, quando a gente para várias áreas da nossa vida. Eu queria contar uma coisa para vocês. Existiu uma filósofa chamada Hannah Arendt. Ela é alemã, judia, e quando a Segunda Guerra Mundial explodiu, houve necessidade dela se mudar para os Estados Unidos, para que tentasse preservar a sua própria vida, porque nós sabemos que houve muita perseguição aos judeus. Ela fez a carreira dela nos Estados Unidos e, como filósofa, depois que a Segunda Guerra acabou, houve um julgamento dos principais líderes alemães responsáveis pelo massacre de mais de 6 milhões de judeus, e ela pôde participar desse julgamento assistindo, porque ela precisava escrever um artigo para um jornal americano. E a tentativa de entender que cenário era aquele que permitiu que tantas pessoas morressem. E é muito interessante porque ela, depois disso, depois que ela participou desse julgamento, ela teve a oportunidade de escrever um livro, e a tese dela é a seguinte: todas as vezes que nós suspendemos o pensamento, isso só se faz possível se estamos o tempo todo agindo. O incessante agir rouba de nós o tempo do pensamento, o tempo da reflexão. Muitas vezes esse desconforto da quarentena vem por uma mudança muito radical na nossa rotina. Nós interrompemos a nossa atividade profissional, nosso contato com a igreja, nosso contato com parentes, a ida ao médico, os exames, aquela rotina que a gente vive reclamando, mas que na verdade compõe o nosso dia a dia. Não raro, quando deitamos, precisamos de algum remédio até para dormir. Porque muitas vezes, naquele momento que vamos deitar, que todos os pensamentos vêm à nossa mente. E quando começamos a pensar, é porque o agir silenciou. A tese da Hannah Arendt é algo que eu admiro muito. Foi muito criticada porque acharam que ela falava de algo extremamente banal. Como que o agir incessante, o obedecer leis, regras, sem parar para pensar no verdadeiro conteúdo daquilo, teria gerado uma catástrofe tão grande como a morte de mais de 6 milhões de judeus. Mas a verdade é que existe muita coerência no que ela diz. Todas as vezes que paramos, que meditamos, que começamos a olhar para dentro de nós, que exercemos um pensamento reflexivo, isso gera dor e gera angústia. Mas se não fizermos isso, nunca seremos curados na nossa história, nunca seremos donos da nossa vida, porque não vamos nos responsabilizar pelas escolhas que fazemos. Apenas repetimos modelos, apenas repetimos ordens. Hoje, na minha aula online, que foi uma novidade, porque minha aula costuma ser presencial, a psicóloga começou dizendo isso. Toda família rígida, é um termo que nós usamos em psicologia, com muita dificuldade de quebrar a sua rotina, ela está sofrendo mais do que as famílias flexíveis, que são aquelas que se adaptam melhor a novos tempos. As famílias rígidas, elas têm um padrão e elas seguem a vida dentro daqueles limites. E tudo que foge daquilo as tira completamente desse estado presente de vida. Quando nos adaptamos melhor às situações, conseguimos nos adaptar a um novo emprego, a um outro estado, às vezes quando há necessidade de uma mudança. Se nos separamos, conseguimos deixar de ser casadas e nos tornarmos uma mulher separada com um pouco mais de facilidade. A flexibilidade, ela nos convida a crescer e também a ir adaptando um estilo de vida mais saudável. Então eu te convido a pensar sobre isso hoje. Como é importante as paradas. Como a vida nos traz oportunidades de reflexão. É uma quarentena? Sim.
é fruto de algo ruim, de vírus, de mortes, de dor, de doenças, mas ao mesmo tempo a vida traz um movimento que nos convida a pensar, a nos conhecermos melhor e a olharmos para o futuro, tendo uma esperança de uma vida mais adequada às nossas verdadeiras necessidades.